Olá a todos, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje o tema é quando Jesus diz não. Vamos tratar especificamente sobre como tratar com nãos que são irreversíveis de Jesus, porque ferem princípios, então assim, são coisas que ele efetivamente não vai fazer. São pedidos ruins normalmente, Tiago vai falar dos pedidos feitos apenas para as situações egoístas que não receberiam um não, um sim de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus mostra algumas chaves para transformar alguns pedidos ruins em pedidos que possam efetivamente serem conquistados, sendo atingidos. Então hoje nós vamos tratar sobre uma história muito interessante, que é quando a mãe de João e Tiago, os filhos do trovão, vão fazer um pedido para Jesus, e um pedido que Jesus prontamente nega. Então nós vamos entender essa história, uma história bem interessante. Antes eu peço que você curta o vídeo, compartilhe o nosso canal, nos ajude a continuar espalhando a palavra. Assista os outros vídeos do canal. Esse vídeo está no contexto de uma série de fé, então nós pedimos com fé, mas nós pedimos de acordo com a vontade de Jesus. Então, nisso a gente tem a certeza de que somos atendidos nos nossos pedidos. Então, nós precisamos entender e compreender a forma como podemos realmente ter um ganho nas nossas orações. Então, assista os outros vídeos também do canal para que a gente possa estar conquistando, realizando aquilo que Jesus tem preparado para nós. Tá bom? Então, vamos para a leitura do texto, que está lá em Mateus 20, no capítulo 20 de Mateus, do verso 20 ao verso 27. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus dois filhos se sentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Então a mãe e Tiago e João, eles não sabiam exatamente o que estavam pedindo. Eles tinham um desejo de serem grandes no reino. E eles tomam coragem, eles têm ousadia, eles vão na direção de Jesus. A gente vai ver no texto que a gente acabou de ler que a mãe de João e Tiago, ela se prostra diante de Jesus. Ela tem uma atitude humilde, ela está pedindo grandeza e importância para os seus filhos. Basicamente, sentar à esquerda ou à direita não era simplesmente uma questão de mesa. Na mentalidade dessa época, sentar à esquerda e à direita era estar em posições de autoridade. Depois de Jesus, é o braço esquerdo e o braço direito. A expressão braço direito existe até hoje, que é o primeiro assessor, a pessoa mais importante depois do líder, depois do chefe, depois da pessoa em importância máxima. Então, o que eles queriam eram ter posições de destaque no reino. E para isso ela vai lá e pede para quem pode dar posição de importância. Mas Jesus diz: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Ela pediu grandeza, mas essa grandeza ela não vem de maneira arbitrária. Os líderes humanos, muitas vezes, eles colocam em posições de grandeza pessoas que são seus amigos, pessoas que são seus queridinhos, tem muito puxa-saquismo, principalmente no meio corporativo, e muitas pessoas são galgadas a postos de importância sem terem competências e sem terem habilidades necessárias, simplesmente porque tem alguém que os indique para essa posição. Mas no reino de Jesus as coisas não são arbitrárias. Jesus não coloca no reino favoritos de maneira arbitrária. Jesus não coloca como braço esquerdo e braço direito aqueles que jogam futebol com ele no domingo, aqueles que andam com ele
nos bares da vida e circulam. Jesus não faz isso de maneira arbitrária. Jesus não coloca alguém lá porque é uma pessoa mais bonita, mais feia. Tudo existe um perfeito propósito no reino. E o próprio Pai determina, preparou esses lugares para aqueles que cumprem aquilo que ele tem preparado, aquilo que ele tem programado. Não é arbitrário, existe uma lógica. Podemos não entender a lógica, mas existe uma lógica. No mundo corporativo há muitas coisas estranhas, mas existem também pessoas que são galgadas a postos de importância por confiança no trabalho por parte dos seus chefes. Muitas vezes alguns empregados não entendem e confundem tudo com puxa-saquismo e arbitrariedade. Mas existe uma lógica, muitas vezes, que as pessoas não são capazes de compreender. Nós não somos capazes de compreender, mas Jesus faz perfeitamente essa distinção e coloca as pessoas em posições de importância de acordo com os seus princípios eternos e os seus objetivos para que aconteça. Beber do cálice eles poderiam, e a gente tem duas situações que poderiam nos dar a entender o que seria beber do cálice. Uma situação de comunhão, eles sentavam à mesa, tomavam no mesmo cálice, e também quando Jesus fala no cálice lá no jardim de Getsêmani, estava falando da sua missão, dos seus sofrimentos, da participação dos seus sofrimentos. Então aquele grupo participaria com ele dos seus sofrimentos, participaria com ele da sua missão, participaria junto com Jesus, estaria com Jesus em todos os momentos. Mas essa posição de grandeza não é uma posição que se conquista pedindo. É uma posição que está preparada pelo próprio Pai. No segundo ponto, a gente vai entender que existe hierarquia no reino. Tá? Esse é um texto que vai deixar muito atordoado os socialistas cristãos. Porque existe uma ideia de que no reino vindouro de Jesus, todos serão iguais, porque todos deveriam ser iguais. Mas esse texto claramente nos mostra que existe o que está sentado à esquerda e o que está sentado à direita. Jesus em nenhum momento, Jesus poderia ter aproveitado esse momento para ter dito simplesmente: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque no reino todos serão iguais. Mas não foi isso que Jesus falou. Existe a doutrina, às vezes esquecidas, a doutrina dos galardões. Existe uma série de processos. A gente analisando a parábola dos talentos, a gente vai perceber que haviam líderes de 10 cidades, de 5 cidades, e inclusive aquele que poderia cuidar de uma cidade que acabou perdendo aquilo que tinha e foi dado para aquele que tinha mais. O céu tem esquerda, tem a posição de autoridade da esquerda, a posição de autoridade da direita. O céu não é algo igualitário. Tá? Todos têm as mesmas oportunidades, todos têm as mesmas possibilidades, mas nem todos atingem o mesmo local de destaque, o mesmo local de posição. Se Jesus quisesse estabelecer que todos seriam iguais no reino, teria dito aqui: vocês não sabem o que pedem, todos serão iguais, mas ele não diz isso. Ele dá inclusive uma chave, que a gente vai trabalhar ela no ponto seguinte. Existe uma ambição que ela é santa. Existe uma ambição que é a ambição por fazer mais aquilo que Jesus quer que nós façamos. Paulo tinha isso muito claro. Ele corria em direção ao alvo pelo prêmio da soberana vocação. De Moisés é descrito que ele via o invisível e via as recompensas. Abraão, Jesus estabelece que ele viu o meu dia e se alegrou. Então existe uma recompensa daqueles que buscam. O autor de Hebreus ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus, porque para se aproximar de Deus precisamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Existe um pensamento que diz: mas se eu estou no céu, está tudo bem. Talvez esse seja o sentimento daquele que tinha um talento e escondeu. Se eu sou simplesmente salvo, tá ok. Mas Jesus não quer que a gente fique acomodado. Jesus quer que a gente cresça, que a gente creia, que a gente vá avançando em direção ao reino pelo prêmio da soberana vocação. Timóteo, Paulo diz: reaviva o dom que existe em ti. Em todos os momentos a Bíblia, Jesus nos ensina a ir adiante, te conhecer e prosseguir e te conhecer. Esse é o meu desejo. Salomão quis ser sábio para que ele pudesse cuidar do reino. Davi não se contentou com o que tinha, ele lutou com o gigante, ele batalhou
todas as suas batalhas para que ele se tornasse o rei que havia recebido como promessa. O céu não é um local igualitário. O céu é um local onde todos têm as mesmas oportunidades para chegar nas posições de destaque. Porém, nós precisamos querer, nós precisamos buscar, nós precisamos nos levantar e ir em direção àquilo que Jesus preparou para nós. Jesus olhou o prêmio e ele se alegrou também. Jesus não titubeou, Jesus avançou. Todos os dias ele conhecia mais a Jesus. Salvação é apenas o princípio do processo. Salvação é o começo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, isso é apenas o início do processo. Ainda tem muito espaço para que a gente cresça. Esse é o ponto principal que precisamos entender. Existe uma ambição santa, existe um desejo santo de buscar aquilo que Deus quer que busquemos ser mais relevantes na nossa missão como evangelistas, que possamos ensinar cada vez mais pessoas a respeito das coisas do reino, que possamos ter o desejo de que muito mais pessoas sejam salvas através da nossa vida. Então temos a ambição também de que a nossa família vá além daquilo que nós fomos. Então, assim, não queira apenas estar no céu, queira galgar as posições de autoridade. Não porque vai ser melhor para você, não. Faça isso porque esta é a vontade de Jesus, que você cresça. Ele te deu talentos e ele quer que você desenvolva esses talentos e ele vai te dar. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Essa é a verdade bíblica. Então, seja fiel no pouco que está nas suas mãos e pouco a pouco, Jesus vai colocando nas suas mãos coisas diferentes, coisas novas e você vai crescer. Se é uma pessoa que você tem hoje para ensinar, ensine com todo zelo. Se é uma pessoa que você tem para mostrar o caminho de Jesus, mostre com todo zelo, porque Jesus quer que você vá crescendo. E até onde você vai chegar, não sabemos. Mas você pode chegar a posições de grandeza no reino, de acordo com a vontade de Jesus. E assim, Jesus não atendeu o pedido daquela mulher. Jesus não disse sim, disse que estavam os caminhos preparados pelo seu Pai. Jesus não atendeu. Jesus disse não àquele pedido. Porém, Jesus deu a chave para que eles pudessem buscar aquilo que eles desejavam. E a chave para a grandeza no reino é a humildade. Servir é o caminho para o topo. Jesus precisou falar para aqueles discípulos que se eles quisessem ser grandes, eles precisariam ser os que mais serviam. Estamos dispostos a servir para sermos grandes no reino? E ele faz uma comparação com as posições de autoridade do mundo. As posições de autoridade do mundo, eles estão ali para dominar sobre as pessoas. Os líderes normalmente dominam, eles vivem vidas confortáveis, enquanto os seus liderados muitas vezes vivem vidas paupérrimas. Mas no reino de Jesus não é assim. No reino de Jesus, aquele que mais serve é aquele que mais vai estar no topo. Então, o caminho para a grandeza no reino é se dedicar a servir. Jesus declara que ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Paulo, falando aos judeus, ele declara: o que o homem poderia dar a Deus? Antes é Deus que faz com que o sol nasça sobre bons e maus. Talvez você não tenha percebido, mas a Bíblia nos mostra um Deus que trabalha em favor dos seus filhos. Salmo diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. Deus é aquele que atua. Jesus fala: meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. Talvez a gente não tenha percebido, mas o nosso Deus escolheu ser servo. O nosso Deus diz que é melhor servir do que ser servido. Esse precisa ser o nosso sentimento. Precisamos crer de verdade que servir é melhor do que ser servido. O marido é chamado para ser o cabeça do lar? É chamado.
Mas ser o cabeça do lar significa que ele vai servir a esposa acima de todas as coisas. Nós somos chamados a servir os nossos filhos, nós somos chamados a servir os nossos líderes, nós somos chamados a servir e os nossos líderes são chamados a nos servir. São chamados a servir o rebanho. O servo é maior do que aquele que é servido. Essa é a dinâmica do reino. A dinâmica do reino não é a dinâmica daqueles que recebem todas as glórias para si. A dinâmica do reino é daqueles que fazem, daqueles que constroem, daqueles que servem todos os dias. Todos os dias Jesus serviu. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ensinava. Certa vez, Jesus olha para as pessoas e ele diz: eu tenho misericórdia deles porque são como ovelhas que não têm pastor. Pastor, muitas vezes, ele era um empregado da residência, ele era aquele que cuidava das ovelhas, ele não era aquele que se aproveitava das ovelhas. Há inclusive a diferença entre um mercenário e pastor, porque o pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi isso que Jesus fez. Jesus decidiu servir, Jesus decidiu ser servo, para que eu e você pudéssemos ser salvos. E hoje nós precisamos fazer uma escolha, precisamos servir para que sejamos participantes da natureza de Jesus, para que sejamos conhecidos como pessoas semelhantes a Jesus. Não seremos semelhantes a Jesus sem servir. Jesus serve, Deus continua servindo. Parece muitas vezes que a Bíblia fala de um Deus que faz coisas que ele não deveria fazer, porque o nosso pensamento de grandeza, o nosso pensamento de soberania é um pensamento de arbitrariedade. Então, se Deus pode fazer o que quiser, ele pode fazer o que quiser de maneira arbitrária, mas a Bíblia nos diz que Deus escolheu servir. E essa precisa ser também a nossa escolha. Ele serviu, nós servimos também. E quanto mais nós servimos, mais nós nos tornamos parecidos com Ele. Você entende essa chave? Você tem se perguntado, você tem olhado para posições de destaque no reino e se perguntado: como eu posso fazer para chegar lá? E eu te digo: sirva. Mas ninguém me dá a oportunidade de pregar, ninguém me dá a oportunidade de falar, ninguém me dá a oportunidade de tocar. Escolha a atividade que te derem hoje e sirva com todo zelo e com todo o coração, que você vai crescer, que cada dia vão te dando atribuições novas, até que sem perceber você vai estar pregando, você vai estar tocando, você vai estar cantando. E você pode cantar na sua casa, você pode evangelizar os seus amigos, você pode falar de Jesus no seu trabalho, ninguém te impede de nada. Sirva com todo o seu coração, com todas as suas forças. Amarás o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com tudo. Sirva com tudo. E eu creio que Jesus vai te colocar em posições de autoridade. Se você for fiel no pouco, Jesus sobre o muito te colocará. Esse canal, nesse momento em que ele é servindo pouco, porque muitas vezes eu falo para 0 pessoas. Muitas vezes não temos audiência. Em outras, graças a Jesus, estamos tendo algumas boas visualizações. Mas o início é sempre pequeno. Zacarias vai falar: não despreze os pequenos começos. Qual o nível de autoridade que Deus vai dar a esse canal? Não sei. O meu objetivo é servir. De qual maneira? Ensinando às pessoas aquilo que Jesus tem me ensinado. O meu objetivo é que vocês que estão me ouvindo agora aprendam a palavra de Jesus. Jesus me deu a habilidade de ler, de entender, de compreender, de vislumbrar coisas na palavra que ajudam outras pessoas. E o único sentido desse dom, desse talento que Deus me deu, é fazer com que você compreenda melhor os princípios do reino. Então, o meu objetivo é que você se torne um cristão melhor, você se torne uma pessoa melhor. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo é te capacitar. Em Efésios está falando que Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres, para que todos
cheguem na maturidade, na estatura de varão perfeito. O objetivo da liderança na igreja não é ser servida. O objetivo da liderança na igreja é servir, é que você esteja pronto para o ministério que Deus tem colocado nas suas mãos. Esse é o meu desejo, esse é o meu objetivo aqui. E espero que seja o seu objetivo também. Então, assim, não vai guardar nada desse vídeo, guarde apenas aquele que serve é maior do que aquele que é servido. Então, escolha servir, porque o nosso Deus escolheu ser servo. O nosso Deus tinha todo o poder para escolher ser rei, mas ele escolheu ser servo e dar a vida em resgate de muitos. E dar a vida em resgate de muitos. Escolha ser servo, escolha ser como Jesus. É isso que tínhamos para hoje. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Compartilhe o vídeo, curta o canal. O objetivo do canal é que as pessoas aprendam. Esse é o objetivo do canal. Estou muito feliz que já somos mais de 80 inscritos no canal. Pode parecer pouco para um canal do YouTube, é pouco para os padrões do mundo, mas a Bíblia diz que uma pessoa que encontra o caminho da salvação, que se arrepende dos seus pecados, é festa no céu. Então, uma pessoa que escute o que eu estou falando e se torne uma pessoa melhor, eu já vou estar muito feliz. E creio que com humildade, servindo dia após dia, Deus vai fazer com que esse canal cresça e atinja cada vez mais pessoas e surjam outras pessoas ainda levando a palavra de Jesus para outras pessoas. A palavra diz que os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos, então precisamos pedir que mais trabalhadores sejam enviados à seara. E eu creio que através desse canal, muitos ceifeiros serão levantados e veremos uma grande colheita. Jesus tem preparado um grande avivamento no mundo, onde milhões, bilhões de pessoas serão salvas. Mas nós precisamos clamar e nós precisamos servir. É isso que vai fazer com que o Evangelho seja espalhado. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pelo tempo de hoje. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina como podemos estar crescendo diante do Senhor. O Senhor espera que a gente queira crescer. Então, Senhor, nos ajuda, nos abençoa, nos enche com Teu Espírito Santo, para que possamos compreender os Teus planos, para que possamos compreender aonde o Senhor quer que a gente sirva. Coloca no nosso coração o desejo de servir. Tira toda arrogância, tira toda vaidade, tira tudo, Pai, que sejamos dispostos a servir. Seja limpando o chão, seja movimentando cadeiras, cuidando das crianças, cuidando do projetor, cuidando do que o Senhor colocar nas nossas mãos. Eu creio que enquanto servimos, nos tornamos semelhantes ao Senhor, nos torna semelhantes a Ti. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que veio até aqui. Compartilhe o vídeo, curta o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.